dele. É feliz aquele que não imita a conduta dos pecadores, aqui no versículo 1 ainda, que não se assenta na roda dos zombadores. Então, qual o meio que a gente está andando? Para quem a gente tem emprestado nossos ouvidos, como eu já falei, sabe? Quem está alinhado com a palavra de Deus, quem está vivendo uma vida com o Senhor mesmo, ou pessoas que não aceitaram, né, ainda os mandamentos de Cristo na sua vida. Então, que a gente fique atento aí ao conceito de felicidade, né? A Bíblia está dizendo outra coisa aqui. E aí diz mais aqui no versículo 2, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, que eu falei com você, eu senti uma satisfação tão grande, né, de poder obedecer ao Senhor e ouvir a voz dele. Aleluia, glória a Deus. Então, a prova, né, que a gente está no caminho certo, que a gente está alinhado com a palavra de Deus, quando a gente ouve a palavra dele, se sente feliz por isso. A gente sente prazer na lei do Senhor, como disse aqui. Aleluia. E nessa lei medita dia e noite. Aqui pega a gente muitas vezes, né, esse detalhezinho aí. É ter a palavra de Deus o tempo todo no nosso coração. A gente está praticando, querendo praticar o tempo todo, o máximo que a gente conseguir, praticar a palavra de Deus. Meditar dia e noite, eu acredito que significa isso. O tempo todo, como uma ovelha, está o tempo todo com o seu pastor. Em João 4 fala que a ovelha consegue discernir a voz do seu pastor. Ela reconhece a voz do seu pastor, porque está o tempo todo. Né? Um relacionamento, ela está sendo cuidada, ela aceitou ser tratada, curada. Ela consegue, quer ser direcionada pela voz de alguém. Por isso que a gente precisa ser ovelha do rebanho de Cristo, que é o bom pastor que deu a vida por nós. Porque a ovelha é um animal manso, é obediente, ela aceita, sabe, cuidados. Então assim, né, fica a dica aí. Aleluia, glória a Deus. Aqui diz mais, ó, que com a palavra de Deus, meditando de noite, aceitando ser ovelha, a gente não seguindo conselhos, né, de quem não tá ligado com Deus, a gente consegue prosperar em tudo, quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente é obediente à voz do Senhor, que é quem nos dá vida. Olha o que diz o versículo 3 do capítulo 1 de Salmo. É como árvore plantada, quem tem prazer no Senhor, né? Que segue as leis de Deus, a voz do Senhor. É como árvore plantada, à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Quer se dar bem? Quer ser feliz? Ouve a voz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E aí eu, meditando ainda, né, falando com o Espírito Santo, o que eu ia trazer, ele me fez lembrar também da passagem de Jonas. Ele não foi feliz e não obedeceu ao Senhor. Deus mandou ele, a voz do Senhor veio sobre ele, né? Dá uma meditada sobre isso também. Vocês vão ver que história interessante. O preço a se pagar por não obedecer à voz do Senhor. É mais ou menos essa história de Jonas. Deus mandou ele para uma cidade para pregar a palavra de Deus. Ele não foi, ele não obedeceu à voz de Deus. Ele foi para outra. E lá passou perrengue, toda uma situação. Não foi feliz. Ele quis morrer por não ter obedecido à voz de Deus. Porque tem consequências. Não ouvir a voz do Espírito Santo, que é